Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Manuel Bonfim e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu gostaria de ler na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Meu querido e minha querida, eu gostaria de intitular essa mensagem de hoje como sendo cuidado com as mentiras do diabo. Uma das funções do diabo é mentir. Lá em João 8,44 diz assim, a partir da parte B do versículo diz assim: O diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Muitas heresias foram criadas desde que o homem caiu do pecado lá no Jardim do Éden. Em Gênesis 3, 2 a 5, diz assim: Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Aos olhos da mulher, aquela proposta parecia boa, mas era, na verdade, uma grande mentira. Deus havia falado para o homem que no dia que ele comesse daquele fruto, ele morreria. Vem Satanás através dessa serpente e diz: não morrerás, ou seja, ele chamou Deus de mentiroso. Meu querido, a partir daquele ato de desobediência do homem para com seu Criador, Deus, o homem abriu, naquele momento, a porta do pecado para entrar neste mundo. Mas em Romanos 5, 12 e 19, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Nesses dois versículos, Paulo nos dá os desfechos dessa história, ou seja, ele nos diz como essa história vai terminar. Ou seja, o Filho de Deus veio morrer por nós e, a partir dele, o pecado que o homem deixou introduzir no mundo, desde lá do jardim, até o último dia, todos os pecados serão perdoados em Cristo. Basta que nós nos arrependamos em Jesus Cristo. Existem hoje muitos grupos que pregam heresias, do tipo que a Bíblia não é a palavra de Deus infalível, que precisamos de mais livros que possam complementar a Bíblia, porque a Bíblia só ela não é a palavra de Deus suficiente, precisa de mais alguma coisa para completar. Alguns grupos pregam isso, alguns grupos religiosos pregam esse tipo de heresia. Porém, em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu amado, a Bíblia ela é suficiente. Ela não precisa de nenhum outro livro para complementá-la. Ela não precisa de nenhum outro livro que venha melhorar o nosso acesso aos céus. Não, a Bíblia ela é autossuficiente. É o único livro cujo autor está perto de nós, estudando ela conosco, ensinando ela a nós, para que nós possamos compreendê-la como realmente deve ser compreendida. Alguns chegam até a dizer que para que nós sejamos salvos é preciso que nós acreditemos em supostos profetas ou profetisas que surgiram em algum local por aí pelo meio do mundo, profetas ou profetisas esses não bíblicos, que falaram alguma coisa e que, segundo esses grupos, sem acreditar nesses profetas ou nessas profetisas, não iremos alcançar a vida eterna. Meu amado, isso é mentira do diabo. Somente Jesus Cristo trouxe a palavra exata para nós. E depois de Jesus Cristo, nenhum profeta trouxe uma mensagem diferente do que está na Bíblia. Como eu li hoje no texto inicial de Gálatas 1:8, olha como é que diz. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito.
Não acredite nessas baboseiras que se pregam por aí, dizendo que é um outro evangelho de Jesus Cristo, porque não é. Jesus tem a sua palavra aqui como sendo a palavra inerrante de Deus. A Bíblia diz que a salvação só é possível a partir de Jesus Cristo, ou seja, só por Jesus Cristo podemos ser salvos. Olha o que é que diz lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Em Efésios 2, 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, meus queridos, conforme a leitura que nós fizemos hoje em Gálatas 1 e 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então, qualquer outro evangelho que não seja exclusivamente a Bíblia Sagrada é maldito. Meu querido, minha querida, muita gente, eles terminam acreditando em certas doutrinas, em certas heresias, porque não conhecem as Escrituras. Você precisa conhecer a Bíblia para que você possa nortear o seu caminho, saber por onde você deve andar. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o homem ele erra muito quando ele não conhece a palavra de Deus. Lá em Oséias 4 e 6, olha o que é que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então o povo de Deus, muitas das vezes, ele é destruído porque falta conhecimento. Ainda em João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, meu amado, então, meu querido, o único livro que testifica sobre Jesus Cristo é a Bíblia Sagrada. Olha, eu vou ler novamente o versículo de João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso falou Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, não se deixe enganar por mentiras do diabo. Olha o que a Bíblia diz em João 8,44, que nós já lemos, mas vou ler novamente. João 8,44. Olha só. O diabo foi homicida desde o princípio. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meu querido, busque ao Senhor, somente Ele pode te revelar o verdadeiro sentido das Escrituras Sagradas. Que Deus Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima.